Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao bloco número 9 da disciplina de História. Hoje vamos tratar da sociedade e da economia egípcia. Então vamos iniciar tratando da sociedade egípcia. Vamos entender como funcionava aquela sociedade, como ela se organizava. Primeira questão importante, que a sociedade egípcia era uma sociedade estratificada, perfeito? Aqui nós temos uma pirâmide ilustrando como era formada, composta a sociedade egípcia. Então, nós vemos que temos o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Então, nós temos no topo o faraó, a nobreza. Nobreza seriam pessoas ligadas tanto à família do faraó quanto próximas ao faraó. Isto é, famílias tradicionais do Antigo Egito. Depois temos os sacerdotes, responsáveis pelas questões religiosas, não é? Os escribas, militares, artesãos, comerciantes, camponeses e, na base, os escravos. A posição que a pessoa, né, ocupava na pirâmide, ela era herdada de seus antepassados. E se ela nascia na condição de um camponês, de um felá, ela morria nessa condição. Então, nessa sociedade egípcia, a mobilidade social ela era mínima, tudo bem? Ou praticamente não existia. Então, se você nascia em uma condição, você morria naquela condição. Se você nascia como filho de um sacerdote, você pertencia então a um grupo privilegiado e você trazia, não é, isso ao longo da sua vida. Essa posição não se alterava. Então, por exemplo, muitas vezes o filho de um sacerdote seria educado para ser um sacerdote, tudo bem? Ampliando aqui a pirâmide social do Antigo Egito, então nós temos no topo o faraó, sua família, nobres e sacerdotes, os soldados. Comparando a pirâmide anterior com essa, vocês percebem que há alguma mudança na posição dos sacerdotes, não é? Dos militares, soldados, enfim. Mas basicamente você tem um grupo de pessoas privilegiadas, que era, no caso, o próprio faraó, isso é lógico, os nobres, sacerdotes, militares e escribas, tá? Então, esses aqui eram os grupos privilegiados que ocupavam o topo da pirâmide. Claro que numa escala de importância ali você tem o faraó, a nobreza, depois, não é? Os militares e os escribas, e claro também os sacerdotes. E depois desse grupo mais privilegiado, nós temos na outra parte da pirâmide quem? Os comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Tudo bem? Então vejam vocês. Então se uma pessoa, só retomando aquela ideia de uma sociedade estratificada, não é? Se a pessoa ela nascesse como escrava no Egito, havia possibilidade dela sair dessa condição? Praticamente não. Mas eu conheço relatos de pessoas que no Egito Antigo eram escravos e conseguiram a sua liberdade, enfim. Sim, mas são exceções, tudo bem? Vamos entender aqui qual era a função de cada grupo, não é, dessa pirâmide. Claro, nós temos o faraó, que seria aí o responsável pelo governo do Egito, não é? Ele herdou essa posição de algum antepassado. Os nobres, ali pessoas que viviam próximas ao faraó, as famílias mais tradicionais do Egito Antigo. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelas questões religiosas, não é? Pelas homenagens aos deuses e pelos cuidados com o templo que era aquele espaço sagrado para os egípcios. Temos os soldados, não é? Os militares, responsáveis pela defesa do Egito, caso algum povo vizinho tentasse invadir, ou mesmo controlar alguma revolta de escravos, de camponeses. Os escribas, eles eram extremamente importantes lá no Antigo Egito. No caso, eles possuíam conhecimento da escrita, então por isso, por conhecer, não é, a escrita, eles ocupavam uma posição na pirâmide ali, não é, quase no topo. Os comerciantes, o comércio era uma atividade extremamente importante no Egito. Os artesãos,
responsáveis pela produção de cerâmicas, ferramentas, armas, roupas. Os camponeses, lembrando que a maior parte da população egípcia era formada por camponeses ou felás, e na base os escravos. No Antigo Egito, quem eram os escravos? Pessoas que não pagavam seus impostos, né? Então essas pessoas que não arcavam aí com as suas responsabilidades junto ao Estado, junto ao governo egípcio, elas se tornavam escravas, ou povos que eram conquistados, não é, ao longo ali das guerras, né, durante as guerras. Então, um povo conquistado muitas vezes se tornava escravo no Antigo Egito. Aqui nessa pirâmide nós não temos a descrição desse indivíduo. Estou colocando para vocês aqui, vizir. O vizir, ele era considerado um nobre, não é? Ou seja, alguém de uma família muito importante, tradicional do Egito Antigo. Ele tinha uma função muito importante no Egito, que no caso era auxiliar o faraó. Então, quando eu falo para vocês que o faraó ele era o governante do Egito Antigo, perfeito. Mas quem muitas vezes se deslocava ali pelo Egito, observando, não é, como estavam, né, a produção no campo, o andamento das obras públicas, era o vizir. Então entendam o vizir ali como um auxiliar do governo, não é, do faraó. Alguém que vivia ali muito próximo, não é, ao faraó, não é, muitas vezes orientando o faraó também. Então, exemplo, durante a construção de canais de irrigação em uma região do Egito, muitas vezes quem fazia a supervisão dessa obra não era o faraó, mas o seu auxiliar, o vizir. A maior parte da sociedade egípcia era formada pelos camponeses. Eles trabalhavam nas terras, mas essas terras não pertenciam a eles, pertenciam ao faraó. E aquilo que eles produziam nessas terras, eles entregavam ao governo como pagamento de impostos. Além do trabalho no campo, eles também auxiliavam nas obras públicas, não é? Então, construção de canais de irrigação, construção de estradas, esses camponeses também auxiliavam. Quando? No período das cheias do Rio Nilo. Então, quando havia cheia do rio e que não era possível cultivar as margens do Rio Nilo, né, trabalhar ali, plantando, colhendo, então eles se dedicavam ao trabalho aí nas obras públicas. Há uma outra questão importante também que interessante nós tratarmos aqui, que no Egito Antigo havia a chamada servidão coletiva. Então, se você era um camponês, você não era um indivíduo que estava trabalhando para o faraó, eram os camponeses. Isto é, na condição de camponês, você deveria trabalhar nas terras do faraó e servir ao faraó. No caso aí, tanto na produção de alimentos, que era uma atividade extremamente importante, quanto também ali na participação, não é, no trabalho ali com as obras públicas. Só para nós pensarmos um pouquinho, não é, na questão dos faraós, eu sempre coloco para vocês aqui da importância dessa figura do faraó. Vamos pensar aí quais eram os atributos, quais eram as funções do faraó. Comandava os trabalhadores, responsável pela criação de leis, coordenava a defesa caso um povo inimigo tentasse invadir o Egito. Claro, havia lá os militares, não é, os generais. No entanto, o faraó ele era o responsável aí também pela defesa do Egito. Supervisão da colheita e armazenagem de alimentos. Então você tem a ideia, não é? Quanto nós estamos colhendo, se é o suficiente para alimentar a população. As obras públicas, conforme eu falei, canais de irrigação, estradas, ou até mesmo as pirâmides. E, claro, cuidava aí das finanças, dos impostos. Mas, além disso, o faraó ele era considerado o representante dos deuses na terra. Ele era, no caso, o Deus encarnado, o Horus vivo. O respeito ao faraó era tão grande que, por exemplo, as cheias do Rio Nilo dependiam da sua vontade.
Então, num período de muita seca, muita dificuldade, não é? Ali no Egito Antigo, isso era o quê? Uma vontade do faraó. E se o povo estava sofrendo, é porque o povo merecia sofrer. Se o povo estava passando fome, era porque o povo merecia passar fome. Não era, digamos, uma incapacidade do faraó em governar o Egito. Isso não existia, né? Porque ele era um deus, ele era o Horus vivo, mas se havia dificuldade, a fome, não é, epidemias que seja, era porque o povo merecia passar por essas, não é, por essas dificuldades. Rapidinho aqui então, tratando da economia egípcia, um breve resumo. A agricultura, ela era a base da economia do Egito Antigo, perfeito? Então, quando nós pensamos na economia, na riqueza do Egito, a agricultura era, não é, essencial. Mas além da agricultura, nós temos também o comércio. O comércio, claro, um comércio local ali no próprio Egito, mas também o comércio dos egípcios com povos vizinhos. Aqui nós temos nessa imagem aqui em cima, não é, representação de uma embarcação. Os antigos egípcios utilizavam o rio Nilo não só para a agricultura, para a construção ali, não é, de suas casas, utilizando argila, aquilo que nós conversamos na aula passada. Mas além disso, o rio Nilo era um caminho, não era uma forma, uma via que os antigos egípcios encontravam para ter contato com povos vizinhos. E nesse contato, muitas vezes, eles praticavam o comércio. E nós temos então, né, uma ilustração do trabalho ali às margens do rio Nilo, o trabalho realizado pelos camponeses. Pessoal, então, por hoje era isso. Obrigado a todos e todas. Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao conteúdo de história, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou durante os plantões presenciais ou os plantões às sextas-feiras. Um abraço a todos e muito obrigado.